Então, nós estamos chegando em 47, aí sim, isso aqui é um momento importante. Os físicos, que eu vou colocar aqui, Rochester e Butler, relatam a descoberta de um hadron, de uma partícula subnuclear, portanto, uma partícula da categoria dos prótons, nêutrons, mesons pi, uma partícula hadrônica, portanto, subnuclear, uma propriedade muito interessante, que eles acharam estranha, uma propriedade inesperada. Vamos explicar por quê. Eles descobrem uma partícula chamada meson K, que nós chamamos de K neutro, portanto, uma partícula sem carga, K, que a gente chama de K0, K maiúsculo 0. Tem uma massa que é praticamente a metade da massa do próton, na faixa de 497, 498 MeVs por C2. Metade da massa do próton, praticamente. E essa partícula, ela tem uma característica interessante. Por que vou botar aqui? Eu acho que eu coloquei aqui a propriedade dela. Não foi. Vou voltar aqui, depois certamente eu falarei dela depois. Mas assim, ela tem uma propriedade muito interessante, é que todas essas partículas, mesons pi, as partículas subnucleares, elas têm um tempo de reação, um tempo de decaimento muito curto, na faixa de 10 a menos 23 segundos. Aqui nós estamos falando de uma partícula que decai entre 10 a menos 8 e 10 a menos 10 segundos. Portanto, 13 ordens de grandeza é mais estável. Então, por isso que eles chamaram, é uma partícula estranha, ela tem uma propriedade muito peculiar com respeito àquilo que se espera da interação nuclear forte, daquilo que se sabe, né, de escalas, né, de escala de tempo da interação nuclear forte. E lembrando que essa partícula é estranha, e eu estou colocando aqui que ela corresponde, como eu já falei no início, a um estado excitado da matéria nuclear, porque nós somos feitos de prótons e nêutrons, né? Os nêutrons são razoavelmente estáveis, mas os prótons são muito estáveis. A vida média do próton é na faixa de 10 elevado a 32 anos. Portanto, 100 milhões de trilhões de anos. Agora, essa partícula aqui é uma partícula que não está na constituição da matéria usual. Os núcleos atômicos têm prótons e nêutrons, mas não tem partícula K0 in natura. Então, nós chamamos como se a estranheza é um grau de liberdade que eu preciso excitar na matéria. Eu excito e ele aparece, mas em estado natural, não. Eu preciso de energias muito altas. Claro que numa estrela, por exemplo, onde nós temos energias altíssimas, temperaturas muito altas, aí nós temos energia para excitar a partícula estranha. Mas na matéria estabilizada, né, na matéria da tabela periódica, nós não temos nenhuma, participação das partículas estranhas. E o processo para se chegar, a partir desse fenômeno, dessa descoberta, o processo para se chegar à estranheza foi lento. Foram necessários quase 10 anos. Estou falando aqui de uma escala de 8 anos, mais ou menos. O paper, então, é publicado na Nature, evidência para a existência de novas partículas elementares instáveis. Então, era mais uma partícula instável, além dos mesons pi. Né? O pi0 decai em 2 gamas, né? Raio gama mais gama. Então, nós temos aqui evidência de novas partículas e com propriedades muito exóticas. Aqui estou voltando, que eu já falei, isso foi então 47, é quando aparece a primeira partícula que vai nos trazer a noção de estranheza, que é um novo número quântico. Aqui, as simetrias, em 1948, né, uma descoberta experimental de partículas que haviam sido previstas pela simetria SO2. Então, aqui nós temos os mesons pi+, pi0 e pi- produzidos em laboratório. Aqui 2 trabalhos importantes também, do Gianpietro Pupi e do Oscar Klein, sobre a questão da universalidade. A física de interações fracas que estava se estabelecendo, tanto para o elétron quanto para o muon, não pareciam, na época, ser a mesma física. Parecia que as propriedades nucleares fracas do muon e do elétron pudessem ser diferentes, ter constante de acoplamento diferente. Esses trabalhos aqui, do Pupi e do Klein, eles mostram que deve haver uma universalidade. Tanto o elétron quanto o muon, eles participam das interações fracas com a mesma constante de acoplamento. Existe uma universalidade.